Boa noite. Voltamos então para a segunda parte do Política em Foco de hoje, com o vereador Maurício, para abordar e para começar a abordar, na verdade, eu acho que esse é um tema que merece muito mais atenção, né, Maurício? E hoje foi uma pauta meio que surgiu essa semana, então nós não conversamos antes. E também acho que merece atenção de mais atores, que é a educação pública municipal, né? A gente está com aulas paradas aí desde o início da pandemia, obviamente por razões que todos sabem, mas a polêmica está cada dia maior em relação à precariedade do apoio que a Prefeitura Municipal tem dado para os profissionais encamparem esse trabalho à distância, para as famílias também, que não é fácil para muitas famílias se adaptar. Eu sou acadêmica, né? Eu tenho aula todas as semanas e também estou em aula à distância há bastante tempo. Para mim é difícil. Imagina para as crianças, para as famílias que têm menos equipamentos, né? Então, assim, o suporte, pelo que a gente tem percebido, é zero. E aí, por receber diversas denúncias em rede social e tal, que eu resolvi abordar esse tema aqui hoje. Eu convidei a secretária municipal de educação, ela não me deu resposta, nem para agradecer o convite. E então, fazemos esse papo, né? Eu tenho tentado, é a segunda vez que eu tento trazer alguém da oposição, trazer alguém da situação, mas eu nunca consigo que a situação compareça. Mas então, com muito prazer, eu recebo aqui o vereador Maurício, que é professor municipal também, né, Maurício? Para nos dar um pouco do panorama de como está a situação da educação no município e do que pode ser feito, o que está sendo feito, enfim. Boa noite, Maurício. Boa noite, Ana. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Fico muito feliz por tu abordar o tema da educação. Eu tenho seguidamente abordado a pauta da educação na Câmara, e não só por estar em sala de aula, por conhecer a realidade da educação municipal, mas também por entender a importância, principalmente nesse momento. Tu muito bem relatou, nós estamos ainda em aula, né? E para nós, a questão de pós-graduação, a gente ainda tem o domínio da questão da técnica, da informática, uma boa internet, mas tem muita coisa para nós conversarmos hoje, assim. A gente está vivenciando isso no município desde o dia 17 de março do ano de 2020, né? Quando houve o decreto municipal, então suspendendo presencialmente as aulas. E o início foi muito difícil, Ana, porque nós ficamos sem saber, ficamos sem rumo, porque não existia uma determinação por parte das secretarias de educação, tanto municipal quanto estadual, no sentido de que rumo tomaria a questão das aulas, como seria essa recuperação dessas atividades, como seria o próprio contato com os alunos, né? Então nós passamos um bom tempo no ano passado tentando entender essa dinâmica da pandemia. Então nós, quando procuramos, naquele momento eu ainda era diretor de escola, e quando nós procuramos o contato com a Secretaria Municipal de Educação, a justificativa que nós recebemos é que a gestão democrática nos amparava a trabalhar da maneira que a escola entendesse melhor, né, naquele momento. E depois, quando fizemos uma reunião geral com a Secretaria Municipal de Educação, nós entendemos que essa era a determinação, porque não se tinha essa certeza do que seria o futuro, né? Então, cada escola foi procurando se adequar. Naquele momento, nós começamos a entender a realidade dos nossos alunos. Como tu bem relatou, nós, através dos sistemas, da informática, nós fizemos as nossas aulas, mas a realidade da periferia é muito diferente. Sim. Então, nós prevemos, naquele momento, uma entrega mensal de atividades, combinamos com os professores de cada disciplina, de organizar um material, né, equivalente às suas aulas, ao seu número de aulas, para fazer entregas mensais, proceder essas entregas na escola, obedecendo os protocolos, enfim. E foi muito difícil, porque era um momento que não tínhamos a vacina, mal sabíamos os verdadeiros protocolos, né? Quanto tempo nós tínhamos que deixar quarentenados os papéis. Sim. Então foram muitas dúvidas que foram surgindo no decorrer da pandemia e que, né, começamos cada escola do seu jeito. Era uma coisa que a gente batia muito, porque daqui a pouco a Ana estuda lá no Aresmi, aí a Ana vai transferida lá para o Oscar Machado, que é uma realidade de interior,
e como é que está lá? Então, nós procurávamos tentar formular uma rede, né? Claro. Trazer essa realidade para a rede. Mas aí a justificativa que nós tivemos era essa, que não se sabia se até, mesmo se o ano letivo não seria perdido, né, Ana? Então, ficou muito solto. Aí mais para o final do ano, a partir de agosto, aí, a Secretaria tomou um pouco mais à frente das decisões, porque aí já se tinha uma ideia de que seria validado este ano letivo, né? Então, a partir daí, foram atribuídas algumas políticas públicas de organização desse calendário letivo, de organização desse material por parte da Secretaria de Educação, e aí nós fomos adequando a realidade do que já estava sendo feito, né, para o que ainda tinha por vir. Tinha por vir. Pois é, Maurício, eu até... Agora que eu me recordei, assim, nessa semana, que a primeira denúncia, eu diria assim, que eu recebi em relação a isso, foi ainda o ano passado, lá um pouco antes da eleição, sobre essa questão do calendário, assim, de que não estava, meio que validaram mais do que as horas, isso de uma diretora também municipal, mas que outro problema que a gente sabe é que o pessoal tem muito medo da perseguição que é feita dentro também da prefeitura, e acaba que não se dispõe muito a falar isso publicamente, por isso que eu não vou dar nome de ninguém aqui hoje que já falou comigo, mas que é uma preocupação desde da aprovação, eu diria assim, do calendário do ano passado. Eu já recebi essa fala de uma das diretoras de escola no ano passado. E a nossa Secretaria de Educação, ela é muito numerosa, né? Em termos de professores e funcionários. E aí, no momento que se dá essa autonomia para cada escola organizar o seu calendário, o seu pessoal, tu sabe que gera uma série de transtornos, porque daqui a pouco, assim, ó, a diretora Ana Patella organiza o seu pessoal de uma vez por mês entregar material. O diretor Maurício organiza que seus professores entregam material uma vez por semana. Aí gera uma série de transtornos, né? Porque, por que lá a gente trabalha toda semana? Por que aquela escola trabalha uma vez por mês? Então, só para deixar claro, então, nós organizamos com o nosso pessoal a entrega, né, como a gente chama de material físico, uma vez no mês. Além desse material físico, nós fazemos algumas inserções nos grupos de WhatsApp, né? Sim. Não como cobrança através dos grupos, mas os grupos seriam um reforço. A gente não pode cobrar se todos os alunos não têm o acesso a essa tecnologia. Sim. Era uma forma, né, de chegar. Além dos grupos de WhatsApp, nós tínhamos inserções via Meet também. Tudo isso extra, né? Porque como todos não têm o acesso, então a gente... Então, foi uma série de organizações que as escolas foram realizando para tentar, né, aproximar a escola da comunidade e também a comunidade da escola. Porque, como tu relatou, é muito difícil para esses pais que trabalham, que daqui a pouco já tem uma dificuldade também, né, de organizar o seu tempo e também de ajudar nas disciplinas. Então, a escola, de toda forma, estava tentando se aproximar desse aluno e sanar as dúvidas, enfim. Foi um processo, está sendo ainda um processo muito cansativo. Sim, e na verdade, assim, pelo que eu percebo das falas que eu recebi, da tua fala também, não teve um suporte da Secretaria Municipal em relação a equipamento, a treinamento, a condução, de construir essa forma, né, de chegar nos alunos. Isso começou a chegar esse ano, né? Foi esse ano que, eu acho que quando já começamos com um ano... Com a experiência do ano passado, né? Tivemos alguns atritos no início do ano, né? Eu já não estava mais na gestão, porque assumi a cadeira na Câmara, mas eu participei de algumas reuniões junto ao Conselho Municipal de Educação, porque quase que nós retornamos de forma híbrida junto com o governo do Estado, junto com os alunos do governo do Estado. Acho que foi, né? Então, nós não tínhamos naquele momento, identificávamos que não tínhamos uma estrutura adequada, né? E aí acredito também que a Secretaria se sensibilizou, né? Eu acho que voltou atrás também dessa decisão, né? E agora nós estamos nesse processo. Depois nós recebemos os materiais de EPI, que foram 2 máscaras e um protetor. As escolas começaram a receber, né, a partir do final do ano passado, início desse ano, os suportes para o álcool gel, enfim, a questão da estruturação da escola, né? Sim. Então eu acho que essa pandemia, ela escancarou muito do que a Anísio Teixeira falava, né, do dualismo da escola, né, a escola privada e os privados de escola. Então, infelizmente, eu cobro muito isso lá, eu digo isso na Câmara
muitas vezes, quando faço uso da palavra, eu já dizia para os colegas, né, vocês vão me ver cobrar muito. A política, ela não pode ser só uma bandeira de eleição. Sim. Muitas pessoas se sensibilizam com a educação, muitas pessoas falam de educação. Essa semana mesmo nós aprovamos um crédito suplementar de R$ 5.252.000, né, que se tem no financeiro e não se tinha orçamento. E, para minha surpresa, não existe nada destinado para educação. Né? É ação social, saúde, FAPES, enfim. E se criou uma narrativa também, né, que vai se adiantar o FAPES, mas também tem algumas parcelas que ficaram de 2019 e 2020, que vale ressaltar. Sim. Né? Mas a educação, ela não pode ser só bandeira eleitoral, ela tem que ser política pública, né, de qualidade. Eu não sei se tu já viu um filme que se chama O Aluno, e tem uma frase assim que eu levei para a vida, que é: a educação é a chave do cadeado. Por mais que isso seja batido, que isso seja já... Todo mundo tá careca de saber, mas ninguém implementa, né? Porque a educação é a solução a longo prazo. Sim, mas um dia a gente tem que começar, porque senão esse longo prazo não vai terminar nunca, né? Todos os países que são considerados desenvolvidos, todas as comunidades desenvolvidas, só a educação, ela não vai resolver, mas sem ela, com certeza, não vai ser resolvida. Né? Eu sabe que o meu principal incômodo quanto a isso, e até eu tive um posicionamento de tensionar por voltar às aulas, tensionar não, porque eu não sou ninguém para tensionar, né? Eu sou uma cidadã comum, mas de defender a volta às aulas um pouco antes do que a maioria das pessoas, mas principalmente porque eu tenho a perspectiva do quanto isso impacta para as famílias carentes, assim, de que as escolas privadas já tinham retornado, né? E que é quem mais teria minimamente condição de se adaptar. E as famílias muito carentes, realmente, elas não têm condições e são quem mais precisa de apoio alimentar até, né? Porque a escola não faz só o papel de escola, né? Não, ela faz o papel social, de construção social. Então, é bem relevante o que tu diz. E nós enfrentamos principalmente isso nas periferias do município, Exato. A gente percebe. E essa, assim, eu até posso falar, porque eu conversei informalmente, mas tenho certeza que posso falar. Uma das preocupações da secretária Janaína era essa. Ela justificou aquela volta, assim, junto com o calendário do Estado, com relação a isso. Ela dizia, eu estou preocupada, porque cresce o número de pessoas que vão lá na secretaria procurar, e procurar porque a merenda também acabava sendo destinada para essas famílias. Então, ela tinha essa preocupação, né? Então, eu digo assim, essa questão do investimento, ela é muito importante, né, de recursos. A gente vai precisar, acho que de muitos professores em turno inverso para recuperar, muito recurso público, né? Então, acho que tem que ser bem planejado esse retorno, né? E Maurício, tu disse que ela tinha essa preocupação e agora não tem mais? Eu perdi um pouco o contato porque eu não estou como diretor de escola, né? Sim. A vereadora Viviane agora fez o convite para ela que compareça à casa, assim, porque o que acontece, né? Algumas semanas atrás, eu tinha uma preocupação também com a questão da assistência social. Eu fiz diversas sugestões, né? Mas tu sabes como é que funciona a questão da política. A gente faz projetos de sugestão na Câmara, né? Eu não posso fazer um projeto que vá onerar o Executivo. E às vezes, quando a sugestão não é de pessoas ligadas ao partido que está no governo, a tua sugestão... Às vezes, sempre. Então, assim, e aí nós tínhamos algumas pautas comuns, conversando com os outros colegas no dia a dia, até colegas da situação, né? Nós tínhamos algumas pautas comuns. Então, nós resolvemos convocar a secretária que compareça lá, até porque fica uma audiência gravada, a comunidade está vendo que nós também estamos exercendo o nosso papel de fiscalização, de cobrança, de sugestionar e de estar junto, né, dessas demandas, porque às vezes as pessoas na comunidade têm a falsa ilusão que nós vamos chegar lá e vamos resolver. Quem vai fazer é o Executivo, né? O parlamento, ele vai dar a voz à comunidade, essa voz que tanto tu briga, né, que tu falas, que tu colocas o teu nome à disposição para fazer esse link, e eu acho que é isso que a gente faz lá, né? Claro que a gente pode cobrar um pouco mais, a gente tem essa questão dos orçamentos que a gente tem como segurar, né? Mostrar, aqui... E os créditos suplementares também, né? Então a gente faz esse trabalho, assim, de estar junto com a comunidade, isso é muito importante. E o trabalho de vocês aqui é muito importante na questão de divulgar, né? Que as pessoas se apropriem dessa questão, né? De estar na casa, de participar. Fazer isso, é muito importante. Vamos fazer um intervalinho rápido e a gente volta daqui a pouquinho para o último bloco do Política em Foco desta quinta. Vamos então para o último bloco desse início de conversa sobre educação pública, né? Porque a educação pública, eu tenho a concepção que é um dos carros-chefes, eu defendo muito a saúde,
que é o meu objeto de estudo até. E a educação, eu não estudo educação, mas eu sou acadêmica e sou mulher de professor, então eu vivo a educação, né? Eu não estudo, mas eu vivo. E aí não acredito numa sociedade mais justa, menos desigual, sem uma educação pública de qualidade. Eu sou bem radical, eu defenderia até que toda a educação fosse pública, porque aí a gente ia subir o nível, né, da educação. Não que isso seja uma crítica aos professores, aos profissionais, como eu sempre digo, meu marido também é professor público, mas os governos, o sistema em si não tem muito interesse em desenvolver a educação. E a pauta de hoje aqui é como o governo do nosso município também, aparentemente, não está fazendo nenhuma questão, né, de pelo menos de dar uma satisfação, porque aqui pelo menos ninguém quis vir hoje. E aí, Maurício, assim, continuando o nosso papo do bloco anterior, tem alguma perspectiva agora? Tu sabe qual é a posição do governo de retorno? Eu acho que eu tinha visto um último decreto que ia até setembro, a suspensão, né? Nesse momento, assim, eu não sei te precisar, assim, porque como é decreto, sai uma normativa direto do executivo. O que eu sei, assim, de alguns colegas diretores, que agora nas próximas semanas haverá uma reunião com os diretores, acredito que já para organizar, né, essa questão. O que nós tínhamos, assim, uma posição muito forte da secretaria, que seria com relação a que o retorno seria posterior à segunda dose da vacina para os professores e funcionários de escola. Isso já estava praticamente determinado. Agora vai haver essa antecipação, né? Eu até na terça-feira solicitei pela casa se haverá, porque a gente sabe que tem uma CIB da Secretaria Estadual de Saúde com relação à segunda dose da vacinação do laboratório AstraZeneca de 12 para 10 semanas. Então nós solicitamos para ver se o município aqui vai cumprir também, né? E estamos aguardando. Eu acho aguardando. Que daí, se antecipar, os professores vai dar na metade de agosto agora, por aí, né? Assim, eu vou te dizer o que eu penso, né? Não tenho nada concreto, não tenho nenhuma conversa com o executivo com relação a isso. Mas eu penso que o terceiro trimestre, acredito que a ideia seja o terceiro trimestre começar híbrido, setembro, né? por aí. É isso, meados, meio de setembro. Fim de setembro, né? Pois é, porque é isso que, na verdade, os desabafos que eu recebi foram esses, de professores, né? Primeiro, mais há um tempo atrás, a questão do calendário, depois a questão de falta de equipamento, de que tinha que ter a internet própria, tudo próprio, assim. Sim, nós recebemos até na ouvidoria da Câmara esse tipo de questionamento, né? Que ficamos sem o reajuste salarial, inclusive, né? Então, assim, que foi um ano muito louco, assim, né, Ana? Porque nós passamos por muitas coisas, assim. Eu sou professor, né, há 15 anos. Então, assim, nós lutamos por valorização salarial, né? Nós lutamos por melhores condições de trabalho, nós lutamos por tecnologia na educação. Muitas dessas batalhas nós vencemos. E, por incrível que pareça, atravessando um período de pandemia, na virada do ano nós tivemos que lutar por respeito, né? Pessoas da comunidade, da sociedade dizendo que os professores não trabalhavam porque não querem, então enfim. Então aí tu já tem uma perspectiva do que a comunidade pensa da educação, né? É triste, mas... E aí eu já vou aproveitar o gancho para deixar claro, eu falei isso, né? Eu sempre falei, é importante que volte presencial, porque eu tenho essa concepção de espaço social. Eu estudei no Castelo Branco, Maurício, e eu compreendo que grande parte do meu caráter foi formado ali. Claro que com a condução dos meus pais, eu tenho uma estrutura familiar, mas o ambiente escolar foi decisivo para eu ser quem eu sou hoje. Então é isso que eu ficava angustiada, assim. Eu até tenho uma moça que me pediu ajuda para matricular a filha dela, porque ela não tinha nem e-mail. Ela não tinha um e-mail. E aí ela tinha que ter um e-mail e um WhatsApp, e ela não tinha nada disso. Eu disse, mas vai matricular e depois não tem nem como acessar também, né? Claro. Sabe? Então era nesse sentido a minha angústia, que vai muito longe de dizer que os professores não trabalham, muito antes pelo contrário. Eu acho que eles são tão essenciais quanto os enfermeiros, médicos e policiais, né? Não, e o que acontece também? A minha esposa é professora, trabalha 40 horas e trabalha com as séries com séries finais e com EJA. Então tu tá na rotina da casa. Tens toda a rotina da casa com criança pequena e tu tens as aulas e tens que gravar vídeo, porque nós gravamos vídeos para os alunos de reforço. Tu tens que montar as aulas que a gente chama, né, essas que eu te falei,
remotas, então tu manda o material impresso, é uma série de coisas que quando tu já está na tua rotina de sala de aula, Sim, tu já entra tem na sala, a tua dinâmica, né? tu já está acostumado. Então, e a questão, principalmente a questão da tecnologia, né? Pesou muito e aumentou essa realidade, assim, né? A gente viu esse abismo, esse abismo ficou que é muito, triste. muito, em todo o Brasil. Né, quando tu comentou a questão da educação superior, o Emerson é professor da universidade, a universidade também está encontrando muita dificuldade. As pessoas agora com a pandemia também, eu acho que começaram a olhar diferente para a universidade pública, né? O que difere a universidade pública da privada é principalmente o incentivo à pesquisa, muita pesquisa, né? E ficou claro na vacinação, agora na questão da vacina, o quanto importante é essa universidade pública de qualidade. Então... porque a universidade privada, e a minha graduação eu fiz na universidade privada, na PUC-RS, né? O investimento em pesquisa, ele é muito inferior, né? O investimento da universidade privada, pelo menos de regra, é muito maior em aula, em sala de aula. E para o mercado, e né? Para o mercado, isso. Mas a universidade pública faz o investimento em pesquisa, em desenvolver conhecimento e desenvolver vacina, por exemplo. Claro. Mas então é isso, hoje a gente já estourou todos os tempos, o meu diretor Perdigão tá quase me tirando daqui assim, arrastada. Mas fica essa porta aberta, Maurício, eu quis aproveitar esse tempo hoje para começar esse papo e dizer assim, ó, para ti, para todos os teus colegas professores e os colegas vereadores também, e para o pessoal da Secretaria de Educação, que a gente está com esse espaço, a gente quer fazer esse diálogo, porque precisa ser superado esse momento, é preciso valorizar, é preciso investir, é preciso... União, né? E promover essa volta, né? Eu quero, em primeiro lugar, te agradecer pela oportunidade. É um prazer e uma responsabilidade enorme falar aqui em nome dos professores, meus colegas professores, funcionários de escola, comunidade. Um abraço especial para os colegas também lá da Câmara, os vereadores, nossos colegas também da situação, a vereadora Vivi, o vereador Tililo, Carlinhos, né? A Fábio, a Jane, né? E o Sapo, teu colega de partido. Então, essa união, né, com os colegas também da situação em prol da educação, ela é muito importante, né? Que as pessoas saibam a realidade que os professores estão vivenciando, que a comunidade está vivenciando. Então, eu me coloco sempre à disposição de estar aqui contigo, de falar sobre educação, de falar sobre os temas da nossa comunidade. Prazer. Ótimo, então, Maurício. Vamos nos manter em contato, vamos organizar um próximo papo sobre educação, porque eu acho que é uma das pautas que hoje está mais precisando de atenção no município. Tá bom? Uma boa noite para todos e até domingo. Eu já ia esquecer, domingo tem super live de Dia dos Pais e eu vou estar aqui também, trazendo música, brindes. Eu juro que eu não vou falar de política. Boa noite. Boa noite.